Está entendendo? Então, como eu vou me tornar útil? Capítulo 2, verso 10. Vocês vão anotando, irmão, eu vou só falando. De Efésios, diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você não foi criado para ficar sentado. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Boas obras. As quais Deus preparou antes para nós. Adiante, irmão, antes das coisas existirem. Aí você vai para 1:4. Nós fomos eleitos nele antes da criação do mundo. Então, lá nessa eternidade, Deus já preparou algo para que você desenvolva. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Quem começa a estudar Efésios, a mente embanana, irmãos, porque fala de coisas eternas, antes da criação do mundo. E aí você vê o cuidado de Deus para cada um de nós. Deus nos vê lá na eternidade. E aí a teologia de Hércules é diferente. Tudo que existe, Deus criou para nós, porque nós estávamos no coração dele. Se você tem um universo, Deus criou para nós, porque antes do universo, nós estávamos no coração dele. Hein? E prepara uma redenção na eternidade. E prepara, ele escreve uma história nossa, Salmo 139, 16, ele diz que a nossa história foi contada, escrita no livrão dele antes da eternidade. Aleluia. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja, irmãos, como nós estamos estudando a classe de família, onde nós temos que exercer a liderança no nosso lar, ninguém, vou falar uma palavra forte, ninguém pode liderar os outros sem liderar a si mesmo. Você está entendendo? As pessoas podem até tentar, mas ele vai botar tudo a perder. A primeira liderança é você. Como nós vamos nos liderar? Muitas vezes com uma história passada que tivemos. E isso traz consequência no presente ou não traz? Muitas pessoas chegam, pastor, é que você não sabe o que eu passei, o que eu sofri. É que eles não olham para Jesus, o que Jesus sofreu. Nós olhamos para o nosso dilema, nós não olhamos para o nosso modelo. 2:17 de Hebreus diz que Jesus, em tudo, foi semelhante a nós no sofrimento. Achem aí, leiam. Por isso, em todas as coisas, confio em que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencessem a Deus, para operar reconciliação por causa dos pecados do povo. Veja, em tudo semelhante a nós, todo o nosso sofrimento que nós passamos, Jesus passou mais. Não existe homem que tenha sofrido mais do que Jesus. Lucas diz que ele agonizou na alma por causa do nosso pecado. Então Jesus foi abatido, ele entende a nossa dor, porque ele passou pela nossa dor. E muitas vezes nós não queremos tratar as coisas passadas. Paulo diz em Filipenses 3:13, uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu preciso, irmãos, tratar o meu passado.
A Bíblia diz que tudo que nós trouxemos de condenável, está lá no capítulo, leia melhor, capítulo 2, versículo 14 de Colossenses, fala sobre ele. Tudo que nos era contrário, tudo que depunha contra nós, Jesus leva e crava na cruz do Calvário. Havendo riscado a cédula que era Contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então não há nada que você possa fazer, carregar, que Jesus já te libertou na cruz do Calvário. Então eu preciso entender o valor da cruz para a minha vida. A libertação nossa é a cruz do Calvário. Hein? Da dívida, né? O que você devia, Jesus pagou. Então eu preciso entender, primeiramente, o que eu sou em Cristo Jesus. E por que eu carrego essa canga? Tem crente que não larga. Tem prazer, irmão, de carregar a canga. Se Jesus já levou na cruz, já cravou na cruz, é difícil, irmãos. Eu vou dizer por experiência. Estava até conversando com a Denise e a Adriana. Você vê pessoas sofrendo, irmãos. E você se compadece, mas você não tem como ajudar, porque a ação, a atitude é dela. É triste. É uma coisa que você quer desesperadamente ajudar. Não pode. Tirar a pessoa daquele sofrimento. Não te dá. ajuda ouvindo. Aí você fala, a Bíblia diz assim, mas o cara não quer. E aí ele passa pela vida carregando a Eu canga. penso assim, enquanto ele não abre os olhos, enquanto Deus não... Nós vamos ajudar. Não, vai. A gente ajuda, mas até quando? O povo caminhou 40 dias, 40 anos, quando que com 11 dias ele chegaria à terra? Deuteronômio, 11 dias. Deuteronômio diz isso no capítulo 1, que a jornada até Cádiz Barnea era de 11 dias, eles levaram 40 anos. Por quê? Porque o povo não quis odiar, murmurar, reclamar. Ele passou 40 anos batendo a cabeça. E tem muito crente que esfola a cabeça na parede para todo lado, irmãos. Enquanto você sabe que a solução está em Jesus. Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer liberdade. É lá no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, quando ele pega o profeta Isaías: pois o Espírito de Deus me ungiu para anunciar o Evangelho, para colocar em liberdade os cativos. Jesus veio para isso, quebrar os grilhões que nos aprisionavam, para colocar em liberdade. Capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz: foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos chamou. Então não carregue canga, irmão, pelo amor de Deus. Então entenda você. Aí você vai entender, mergulhando em você. Quem é você? Por que você reage como reage? 5:1. 5:1. Não fosse chamados à liberdade. Não, mas 5:1 também diz. 5:3 fala: não use liberdade para Da ocasião, a vontade da carne. Fabiola, a moça, viu? Aí nós precisamos entender quem nós somos. Por que eu reajo em determinadas situações assim? Você já parou que nós temos uma escola que Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso. Isso é uma escola. Tá? E toda escola, você não entra hoje para sair amanhã graduado. Você até reprova. E tem prova. Você é avaliado. Tá? Então nós precisamos, irmãos, entrar na escola mais cedo. A escola de Jesus está lá no capítulo 11 de Mateus, se não me engano, versículo 29 ao 30. Ele diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Entra na escola.
Quando você vê Paulo, no final da carreira, lá no capítulo 4, versículo 11 de Filipenses, ele diz: eu aprendi. O que é isso? Ele passou na escola. Ele fala: eu aprendi, depois de muito tempo de caminhada, a estar contente, feliz, passando fome ou tendo fartura. Isso é escola. Estando vestido ou nu, isso é escola. Porque a nossa natureza ela reage contra essas coisas. Mas quando você tem Deus, a riqueza do crente, você aprende a se contentar com tudo. Porque todas as coisas estão debaixo do controle dele. Você tem que entender. Há momento que você vai para o deserto e ele vai com você. É momento que ele te leva para o palácio, mas ele vai com você. Ei? Vai chegar. O deserto demora mais, pastor, do que o palácio. Muitas vezes é o nosso aprendizado. O caminho, se você pudesse pegar os jovens da igreja, a gente está velho, já teve a caminhada. A gente pegasse o jovem e falar: olha, o caminho é aqui, mas você pode vir das regras, eles não querem obedecer, aí eles vão quebrar a cara. Pá. Depois que está todo esfolado, todo capenga, que a história da vida fez, você fala: poxa vida, se eu estivesse lá atrás, eu tinha evitado tudo isso, não é? Não tinha sofrido tanto. Mas muitas vezes é a dureza nossa, é o ser, rapaz. É por isso que quanto mais rápido você compreender o propósito de Deus na palavra, você melhora a vida. Deus é bom ou não é? Ele tem prazer de ver você meter a cara na parede? Mas por que mete? Está aí. Então a resposta está aí. Agora, se você for um cara obediente à palavra de Deus, Deus vai te dar o melhor. Quando você olha a Bíblia, Deus pega, sempre te dá o melhor. É que nós não entendemos o propósito de Deus, nós queremos fazer a nossa maneira. Nós somos dependentes. Sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Eu estou falando para vocês anotarem, porque isso está tudo na Bíblia. Então eu não estou falando muita coisa do meu achômetro, estou dizendo palavras que estão registradas na Bíblia. Veja, irmãos, todos nós somos constituídos, isso é criação, de temperamentos. A ciência antiga era 4, agora parece estar ampliando os temperamentos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. Cada um tem vantagens e desvantagens. Nós precisamos controlar o nosso temperamento. Você tem que saber o que você é dentro desses temperamentos. O melancólico, a tendência dele é depressão. Ele já é natureza. Tá? Então você tem que se fortalecer dentro dos temperamentos, se conhecer e dominar o seu temperamento. Isso não vai mudar. Para que você tenha uma vida bem sucedida, você tem que se conhecer. Só tem uma coisa que controla o temperamento. Está na Bíblia, Romanos 8:13, Gálatas 5:16. Leiam aí. Romanos 8:13. Porque se viveis segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vai viver. Gálatas 5:16. Digo-vos, porém, isto:
Vocês estão muito devagar para achar a Em Bíblia. espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Veja, a reação do temperamento, de acordo com ele, o sanguíneo, ele é explosiva. Se você sabe que é assim, você tem que viver debaixo do domínio do Espírito, todos nós. Aí, irmãos, vai envolver uma coisa difícil na vida do crente: oração. Não adianta, o Espírito não vem assim, vem para aí e você dominar a rede. Não vem, você tem que orar. Quando você ora, a força de Deus leva a sua natureza adâmica à cruz. Paulo dizia: eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Não existe, eu estou morto. Morto não tem reação. Morto não tem reação. Seria bom se todos os crentes, que capítulo 6 de Romanos fala daquele simbolismo do batismo, quando nós mergulhamos, morremos e levantamos. Seria bom que todo crente não tivesse reação. Mas de vez em quando o cara solta uma espada afiada cortando a cabeça de gente. Né? Ele fala: estou morto, mas já feriu o cara. Um morto não fere. Eu estou morto, mas ele solta uma disparada que mata o cara. Muitas vezes tem pessoas treinadas, irmãos, não falar muito, mas fala uma palavra só para matar. É um tiro. É um tiro certeiro. Tem pessoas treinadas. Tem misericórdia. Quem? Tem misericórdia. Não, mas ele desenvolve. Tá? Ele não Sabe diz muita coisa. exatamente Hein? onde vai. Ele não foi treinado. Ele não é uma pessoa assim. Ele foi a vida, os pais, as circunstâncias. Mas ele se aí você vai na função da alma. Se você não mudar a estrutura mental com a palavra de Deus, você está sempre armado. Tem pessoas que você conversa, ele está pronto, armado, porque a mente dele não é mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 16 de 1 Coríntios, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E tem hora que eu vejo que nós passamos longe dela. Tá? Quem conheceu a mente do Senhor que eu posso instruir? Ele diz assim: nós temos a mente de Cristo. Então eu preciso mudar. E Romanos 12, 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso aprender a mudar. Colossenses 3 e 2 diz: se já ressuscitaste com Cristo, pense nas coisas de cima, busque as coisas de... Se eu não mudar essa estrutura, não adianta, eu vou andar armado, tá? Não adianta. Então eu preciso, irmãos, começar a fazer uma reestruturação na minha vida. Tudo isso a palavra tem nos ensinado. Provérbios 23 e 3, todo mundo sabe, quem trabalha com aconselhamento, não é, Denise? Do jeito que o homem pensa no seu coração, tá? Se eu penso... 23 quê? 23 e 7. Se eu penso coisas elevadas das coisas de Deus, a minha palavra, o meu envolvimento são com as coisas de Deus. Você senta numa roda de crente, ou você olha muitas vezes no Zap, nesses grupos, eu fico com vergonha, irmãos. Nada de Deus. Estão preocupados com o Bolsonaro, preocupados não sei com o quê. Por que não preocupa com as coisas de Deus? Trazendo uma palavra de edificação. A Bíblia é vida. Jesus disse lá em João 6,63, o que eu vos digo é poder e vida. Mas não, nós queremos, porque nós não estamos cheios dela. Jesus disse no capítulo, se não me engano, capítulo 12 de Lucas, a boca fala, então encha com a Bíblia.
você vai falar coisa boa. A Bíblia só tem coisa boa. João 6,63. 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ela quer me pegar, mas não pega. De vez em quando eu pego. Seja humilde, pastor. Hein? Não, mas ela é truca, né? Mas, ó, Bereana. sabe por quê? Porque recitar a palavra de Deus é muita responsabilidade. Então eu olho para ver se está... Bereana. Veja, então eu tenho que ter o domínio dos meus temperamentos. Aqui em Romanos fala, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. O que é isso mesmo? É 8:6. Romanos. Romanos capítulo 8 fala muito sobre o espírito. Se você quiser fazer um estudo bom do Romanos, ele é muito importante. Ele começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele fala uma coisa que é a sequência do 7. Se você não estudar bem, porque todo mundo pega o 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer não consigo e o mal está presente. Ele está falando de uma situação legal. Ele começa no 7 assim: eu estou avisando, estou falando com quem conhece lei. Tá? Ele diz que a lei é impotente para tirar do homem o mal que está instalado nele. Lá no 18 ele diz assim: na minha natureza, do meu corpo, não existe nada que preste. Então você sabe que nada presta. No 23 ele diz assim: há instalado no meu corpo uma lei, lei do pecado. Quando ele começa a partir do 25, ele começa tá? Ele começa a fazer em Jesus, eu sirvo com a mente, com o corpo a lei do pecado, mas com a mente eu sirvo ao Senhor. E no 8:2 ele diz: o Espírito de vida que está em nós te livra da lei do pecado e da morte. Então nós temos o Espírito que mora em nós, que suplanta essa coisa estragada que nós carregamos, que é o pecado. Então por isso você tem que trabalhar, viver no Espírito, irmãos. E as pessoas não querem, o Espírito só vem com oração, é submissão do seu corpo, não adianta. E aí você quer ter uma vida na flauta, não vai vencer, vai ter uma vidinha, mas não vai ter a essência de Deus, a grandeza de Deus, a alegria que Deus traz ao coração, aquela que Paulo toma uma surra, vai para a cadeia, canta e ora, e todo mundo ouve. Por quê? Senta lá, reclama, murmura, fala mal de todo mundo, porque você não tem o Espírito. Submeta ao Espírito que ele muda a sua vida. Irmão, nós precisamos fazer a diferença. No mundo que está aí, a gente precisa fazer a diferença. Agora vem os crentes, tá? Que servem a Jesus. Eu não entendo, eu sou crente há mais de 60 anos. Você ia na casa dos irmãos para tomar café, não tinha, irmãos, uma caneca esmaltada toda quebrada. Você saía de lá feliz porque o crente estava feliz porque tinha Jesus. Hoje o cara com 2 carros, eu quero me jogar da ponte, não sei o quê, e crente. O ano passado foram 12 pastores que se mataram. Será que não conhece a Bíblia? Eu sirvo um Deus, irmãos, que manda comida até dentro da oca, que manda o urubu trazer picanha. Não foi isso que ele fez com Elias? É que ele come bom, não quer picanha, tá bom. Ora, hein? Versão é Cada um come aquilo que quer, né? porque não conhece Deus, e aí fica em desespero.
A alegria que Deus proporciona ao nosso coração não tem preço. A presença de Deus. Deus disse a Moisés, Moisés falou, eu não quero sair daqui, eu só quero sair daqui com a tua presença. Ele falou, a minha presença irá com você e vai te dar descanso. Crente que tem Jesus no coração, descansa. Agora esse crente aflito, ansioso, preocupado, não sei aonde está em desobediência. E toda desobediência é pecado. E todo pecado faz separação entre Deus e o homem. Logo, se você está desobedecendo, se você é preocupado, ansioso, há um abismo. Porque Jesus diz, capítulo 6 de Mateus, versículo 25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz não. Se você não tem um não, toda desobediência, está lá em João 3 e 4. 1 João 3 e 4. Então se aprenda na Bíblia, vai devagarzinho aí que você vai aprender ainda. Acho que é 3 e 4, 3 e 4. A caneta de ouro, fala errado não, caneta. A Maria está procurando. É 3 e 4 mesmo. Quem é que pratica o pecado? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Desobediência da lei. Se Jesus está falando não, você tem que obedecer. Acabou. Fechar o olho e obedecer, cegamente. Porque a Bíblia é verdade. Então você vai fazendo essa, como dizia antigamente, digressão, né? Se desobedecer é pecado, se pecado faz separação contra Deus, onde eu estou? Quando Deus está falando não em você, não mintais e você mente, está no céu. Tem que olhar, irmão, não tem conversa. Quem pratica o pecado? Eu vou te falar, quem pratica o pecado é do diabo. É do diabo. Não tem conversa. Então a Bíblia te dá os caminhos. Outra coisa que você precisa, irmãos, administrar seu temperamento, administrar a sua inteligência emocional. Há um estudo aí, há um livro sobre inteligência, as pessoas que dominam as suas emoções. Tá? E há na Bíblia que fala sobre a inteligência espiritual. Como Colossenses 1:9 fala sobre isso. Sobre inteligência espiritual. Pode ler? Pode. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual. Então ela é acima da inteligência emocional. Foda que fala que 80% do sucesso ou fracasso tem coeficiente emocional, 20% intelectual. O que é emoção? Diz um cientista que emoção é uma reação psíquica. E ela dá com uma maneira intensa, para cima ou para baixo. É ela que te dá, pode te jogar no medo ou cheio de entusiasmo, alegria ou tristeza. Então, esse distúrbio existe. Agora, eu preciso aprender a controlar. E aí passa necessariamente para o domínio do Espírito em nós. Se eu não tenho o domínio do Espírito sobre a minha vida, eu vou ter esses altos e baixos. E Deus não nos chamou para isso. Se você estudar profundamente os evangelhos, Jesus é o modelo do crente, está lá em 1 Pedro 2:21. Para que nós sigamos os passos dele, Jesus teve uma vida equilibrada. O crente precisa ter uma vida equilibrada. O crente não pode ser um crente, quem lidera não pode ser uma pessoa espalhafatosa. Tem que ter equilíbrio. Eu estou falando também para gente que lidera nos trabalhos, no social. Você é gerente, você é chefe, você lidera alguma coisa. Você tem que ter, esse estudo é para você trabalhar na igreja e lá fora, ser bem sucedido.
Porque nós projetamos sobre alguém a sombra. E você projeta quem você é. Se você for um cara descontrolado, você vai perder credibilidade. Ele fala, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia Não fazia ameaça. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Esse é o... Efésios 4:29. Pedro 23, 2:23. Agora lê o 21. Esse todo mundo tem que saber. Para isso vocês foram chamados. Para isto. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então o modelo do crente é Jesus. Simplesmente é Jesus. Então nós precisamos controlar as nossas emoções. Outra coisa importante, irmãos, a língua. Gerir em nós a autodisciplina. Guarde a língua no mal. Por que as coisas são descontroladas? Porque você também é descontrolado. Paulo, no capítulo 9, versículo 27 de 1 Coríntios, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então ele exercia, ele trazia, ele sabia da natureza. E você, pelo estudo, nota perfeitamente que Paulo era sanguíneo, tá? Mas ele trazia com rédea curta. Eu preciso me disciplinar. Quantas pessoas começam as coisas, fazem propósito com Deus, na semana seguinte esqueceu? Começa a ler a Bíblia e não termina. Vou orar, mas nem começa. Porque orar para mim, orar é passar no altar de bronze, morrer ali. A natureza. Você quer dormir até tarde, bonachão, já levanta correndo. Eu marquei uma reunião, tem que sair daqui correndo. Levanta cedo, rapaz. Vai para os pés do Senhor. Tá? É por isso, se você não exercer esse tipo de controle nas suas emoções, você se torna vulnerável. Irmãos, eu vou falar uma coisa que eu tenho notado hoje, ultimamente. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, Paulo ele começa assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Começa com fortalecimento, oração. Aí ele desenvolve as armas, a armadura do cristão. No mundo espiritual, que é uma realidade, ele fala que o nosso combate não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, os dominadores. Há uma guerra, mas Deus é bom e nos protege com a armadura. Lá no versículo, se não me engano, 16, diz assim: o escudo da fé, ele apaga todos os dardos inflamados do diabo. Então você vê o seguinte, que nós estamos sofrendo flechadas a todo momento, mas elas são apagadas pela fé, pelo escudo que Deus nos protege. E no 17 ele fala da arma de ataque que o crente tem que ter. Por isso tem que saber a Bíblia. Ler a Bíblia. Também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja, agora o ataque de Satanás, ele viu que o crente está fortalecido com a armadura. Aonde ele está atacando? A igreja hoje, por dentro. Você já notou que a igreja evangélica brasileira está doente? Muita gente ferida, muitos soldados caindo pelo caminho, por causa de não ter preparo emocional. E elas estão sendo feridas dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Tem pastor, quando ele fala do capacete, ele tem para proteger a mente, né? Isso aí. Tá? E a gente está vendo o ataque de Satanás nas emoções. Então, cadê o outro? Então eu preciso, irmãos, proteger as minhas emoções. Você conversa com um amigo, ele te apunhala pelas costas, te trai. É ou não é? Se você não tiver preparo, você cai. Você é machucado. Pessoas que confiavam, aquilo que está no Salmo 55. Se fosse o inimigo lá de fora, eu estaria pronto para defender.
mas é você, aquele que caminha comigo com a igreja, é esse que te fere. Satanás é tão sagaz que ele usa as pessoas mais próximas para o negócio doer. Agora, se eu não estiver preparado, eu vou cair. Se não me engano, Salmo 55 e 11, 10, você conhece, né? Tá? Então essas coisas acontecem na igreja, muito. Deixa eu ler o 12, amor. É o 12. É o 12, Pois né? não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu, igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Então, Satanás é estrategista. Paulo diz no capítulo 2 de 1 Coríntios, 2 Coríntios, versículo 10, diz, olha, nós não desconhecemos os ardis de Satanás, fique atento. Porque nós não temos vigilância e nem conhecimento da Bíblia, você se abate. Toma, punhalada, mas levanta. Certa vez, Paulo foi pregar numa cidade, se não me engano, Listra. Deram uma surra nele e jogaram no lixo, morreu o cara. Lá no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 8, ele falou assim, até eu pensei que não ia sobreviver. Foi nessa ocasião. Ele sacode e parte para Tessalônica. Mas ele foi considerado morto pelos judeus, irmãos, que deram uma surra nele e jogaram em cima do morto. Ele falou, até da morte nós desesperamos. Mas ele sacudiu e continuou. Muitas vezes acontece isso conosco na caminhada cristã. Pessoas amigas, que você ajuda, que você está ali orando, chorando com ela, desleal com você. Se você não tiver um preparo emocional, você vai. Iscas de Satanás. Se você não tiver uma proteção nas suas emoções, você cai. Afunda, irmãos. Então por isso tem que ter o controle. Guarda o coração. A palavra e a presença do Espírito nos protege. Então você tem que ter essa proteção. Outra coisa que nós precisamos ainda ter. O que é que você pensa? Administrar os seus pensamentos. Você pensa em Deus ou bobagem? Você vê filme pornográfico ou não? Você na surdina, você trabalha como Moisés? A Bíblia diz que Moisés, quando foi visitar o povo de Israel, chegou lá e viu um egípcio brigando com um hebreu. Ele olha para um lado, olha para outro, não viu ninguém, matou o cara. Tem crente assim. Olha para um lado, olha para outro, mas Deus está vendo. Para tratar de Moisés, ele passou 40 anos, irmãos. Para Deus tratar do propósito que Deus tinha com ele. Por quê? Porque muitas vezes você está assim, a sua mente, o seu pensar. Ah, se ela me desse bola, né? Não lembra daquela piada antiga? Cuida do seu sentimento. Não se envolva. Tenha distância do sexo oposto. Não brinque com essas coisas, não. Davi não cuidou do sentimento, caiu. Salomão não contentou com a esposa, pegou mais de 1000. Foi o fracasso dele. Então você tem que tomar cuidado. Aquilo que você pensa, irmãos, qual é o que povoa o seu pensamento? Tem uma história que o pensamento brasileiro é sexo. A mente do brasileiro, nós temos que ter a mente de Cristo, pensar nas coisas de Deus, é ocupar. Por que desligaram? Pô, você está brincando, né? Eu já estou derretendo aqui de calor. E é você, né, baiano? É o calor. E aí, você fica, tá?
A maneira que você pensa, você sente e você age. Então procure trabalhar aqui, encher com a palavra, medita nessas coisas dia e noite. É um processo de uma vida bem-sucedida. Está lá em Josué 1:8, Salmo 1, verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quando você enche a sua mente com a palavra de Deus, não há espaço para essas coisas. Quando você vê, hoje nós estamos aí com uma visão, principalmente os homens, as mulheres são descompostas, isso é natural, tá? Você anda aqui na rua então, cada um com short mais curto do que o outro, por causa do calor ainda, as mulheres só estão faltando andar nua. Não é? Se você não tiver uma mente em Cristo, as pessoas vão pensar bobagem. Muitas vezes nem comete, mas o pensamento já é pecado. Leia lá, capítulo 1, versículo 14 e 15 de Tiago. Leia, para você entender o que é a Bíblia. A Bíblia diz que vocês cometem pecado pela vossa concupiscência. A concupiscência, uma vez gerada e armazenada no coração, é pecado. Leia aí. E o pecado, uma vez consumado, é morte. 1:14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Gera morte. Então o pecado não é consumar. O pecado é trazer para a mente. Fala, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Mau desejo. Então, quando você olha, cobiça e deseja, você não fez, mas já instalou o pecado, já é pecado. E como nós, aí é conhecimento de Deus, como nós servimos um Deus que é santo, Deus está afastado de todo mal pela santidade. Abacuque 1:3 diz que Deus não pode ver o mal, a santidade dele não permite isso. E se você armazena no coração essas coisas, nós servimos um Deus reto, um Deus santo, então tem que tirar. Encha a mente com a palavra de Deus. Irmãos, agora eu vou fazer uma coisa mais ou menos prática. No capítulo 6 de 2 Reis, versículos 1 a 7, há uma história que eu quero trazer para uma prática de vida. Aquela história de Eliseu com os profetas. Tá? A Bíblia diz que ele estava num lugar pequeno e eles queriam crescer. Como está a sua vida espiritual? Estagnada ou de crescimento? Veja, eles queriam crescer, eles tinham a visão do crescimento. Só que o crescimento implica que cada um de nós faça a sua parte. Eliseu disse: então ide ao Jordão e cortai vigas. E eles foram. Qual é o tempo que você investe na Bíblia, na palavra de Deus, para o seu crescimento espiritual? Qual é o tempo que você investe em boas leituras para complementar? Nós temos uma prisão hoje, que é o telefone. Pessoas não leem livros, pessoas não se instruem, pessoas não leem a Bíblia, pessoas, se não lê, não vou nem falar em estudo, que estudo da Bíblia requer mais tempo. Se você não, veja, se você não fizer a sua parte, irmão, eu vou falar isso, que você tem que proteger a emoção, que você, mas não vai sair do lugar.
Você entra numa sala de aula aqui, fala, as pessoas instruem, sai daqui, é a mesma coisa. Deus quer mudança na sua vida, é um propósito. Deus não nos chamou para ficar no mesmo estágio. É isso que tem que revolucionar a sua vida. Se você está contente com o que você está, tudo bem, aí ninguém vai tirar, vai ficar ali no limbo. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus chamou para nós estarmos assentados nas regiões celestes, desfrutando das coisas sobrenaturais. Isso é vivência do Evangelho. Isso é fé, trazer isto, irmãos, trazer isso através da fé. Lá tem as coisas, a realização das coisas de Deus aqui é oração e fé. Por que não existe mais cura no meio da igreja? Porque nós não buscamos. Lá tem. Lá não tem doença. Venha, oração do Pai Nosso, o teu reino. Como você vai trazer o reino de Deus de lá para cá? Então você tem que começar a fazer a sua parte. Nós nos acostumamos. Na realidade, nós estamos vivendo uma geração de preguiça, irmãos. Esse ano estou lendo a Bíblia pela 41ª vez. Custa um preço, irmãos. Por que a igreja não ora? Não lê? Por que você não instrui? Por falta de tempo ou preguiça. O tempo você cria. E toda a vida eu trabalhei. Saía para o serviço cedo. E ainda fazia caminhada. Mas eu nunca fui de, como diz lá na roça, né? De capinar sentado. Eu sempre levantei cedo. Hein? Mas as pessoas são acomodadas, não querem fazer a parte e querem a bênção de Deus. Irmão, você precisa entender princípios da Bíblia. Deus te dá vitória. Paulo diz, 2:14 de 2 Coríntios, Deus que sempre nos leva ao triunfo, é uma garantia. Mas ele pegou a terra e falou, olha aí, a terra é de vocês, agora conquiste. A primeira barreira foi em Jericó. Deus não ia dar de mão beijada? Não, você tem que conquistar. Todo mundo, nós queremos facilidade, irmãos. Facilidade é sopa de minhoca. Vai que azeitona sem caroço, não tem trabalho mais de nada. Hoje está tudo assim. Não. Até o milho cozido agora eles já rasgam. Já estão fazendo isso. Ora, mas tem que aprender a ordem de Deus. A terra é sua, mas está aí. Tem gigante, tem tudo aí. Precisa derrubar. E quem vai derrubar é você. E a primeira dificuldade nossa é a nossa natureza. Pegar o ar, ligar o ar, deitar numa cama, dormir até meio-dia é muito legal, não é? Mas o tempo passa e você perde. Agora eles não. O profeta diz o seguinte: vá e corte viga. E eles foram. Outra coisa que aprende: obediência. O profeta mandou e eles foram. Dentro desse controle emocional, nós temos que ter, irmãos, também pessoas a quem prestar contas. Eu pertenço a um grupo de pastores. Eu me reúno quinzenalmente com eles. E a primeira pergunta que o líder faz: como está a sua igreja, como está a sua família? Eu tenho que prestar conta. Eu faço isso com as pessoas que eu discipulo. Hein? Leitura. Tá? Nós temos que prestar conta. Ninguém é dono da verdade. Mas ele deu a ordem, mas aí perguntou se queriam que ele fosse.
E ele aceitou ir. E ele aceitou, ele foi também. Mas eles foram. Então eu preciso reestruturar a minha vida. Do jeito que a vida está levando, que a natureza, que a sociedade caminha, é contrária à posição da igreja. Jesus disse: o meu Pai trabalha e eu também trabalho. No reino espiritual não há ociosidade, não há preguiça. E nós muitas vezes nos acomodamos, né? Obedecer à autoridade, irmãos. É um problema, um princípio que é quebrado. Quando quebramos princípios das coisas de Deus, nós somos quebrados por Ele. Capítulo 13 de Romanos diz: obedeçam às autoridades. Quando nós não instalamos, veja bem, quando os pais não lideram dentro de casa, os filhos nascem, os filhos são criados sem controle. Aí não tem controle na escola, não tem controle quando vai trabalhar. Por quê? Porque não tem respeito. É porque você tem que aprender a ser líder e você também tem que ser liderado. E aí quebra princípios. Por exemplo, se o pai não exerce autoridade. Ontem foi dado um livro aqui no culto, que quem ganhou até foi Sara. Eu falei: é muito bom, e olha esse livro. Esse livro tem princípios. Acesso Negado, de João Bevere. Tá? Há uma coisa que está acontecendo no mundo hoje espiritual. Satanás está usando as crianças para usurpar a autoridade dos pais. A sua autoridade nunca abre mão dela. Se Deus te deu, Deus exerça, porque Deus vai exigir conta de você. E o acesso negado é o seguinte: quando o filho toma a autoridade do pai, ele joga, ele usurpa a autoridade usando contra o pai. E você vê essas vergonhas. Você chega no restaurante, a criança manda no pai. Por quê? Porque não tem princípio de autoridade. Falta de correia. Não sei, é coisa muito mais séria, é muito mais séria, é espiritual. Que o pai, olha, os pais precisam exercer autoridade sacerdotal dentro de casa. Não adianta só bater. Você tem que... Eu nunca bati nos meus filhos, não. Eu também não. Tá? Não precisa bater, eu apanhei demais. E sabia que a correr não servia, apanhei demais. Apanhava pela danadeza minha, apanhava pelos outros. Se não aparecesse, sabia que era o mais danado, é você. E eu apanhava. Passou que precisou ser curado. Precisei ser curado. Mas é isto. Você precisa ter autoridade. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 1:7: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, moderação e amor. Então eu preciso, irmãos, quando você tem investido por Deus a autoridade, você não pode abrir mão. Certa vez uma pessoa quis usurpar. Eu falei: olha, meu irmão, se você quiser, eu não brigo, mas aqui eu não permito que haja duas pessoas mandando. Porque a autoridade é sua. Senão, e Deus respeita isso. No capítulo 32, verso 18 de Êxodo, quando Deus queria destruir o povo, ele pede autorização a Moisés. Ele diz assim: agora, pois, deixa-me destruir esse povo. No episódio do bezerro de ouro, ele pede autorização, porque Deus não burla a autoridade. Se ele delega, ele respeita. E Deus te delegou como pai, então precisa ser usado. 32:10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Eu os consumas, e eu farei de ti uma grande nação. Deus não é soberano? Ele não podia quebrar tudo? Eu preciso perguntar para você. Mas ele colocou Moisés como líder, ele tem que respeitar. Se Deus respeita, você está entendendo o princípio de Deus? Começa a entender essas coisas. E aí, se Deus te dá autoridade, você tem que executar a autoridade, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo. Então, aprenda, assuma como sacerdote. Autoridade não é grito, irmãos, não é espancamento.
Autoridade é apontar caminho. E a gente vê essas coisas, muitas vezes, que nós somos insubmissos. O chefe fala, você não obedece. Depois fala, eu sou crente. Respeita, porque o nosso chefe maior não são pessoas, é o Senhor. A Bíblia diz que quando você vai trabalhar, você está trabalhando para Ele. E quando você pensa assim, está lá no capítulo 6 de Efésios, versículos 4 ou 5, e no capítulo 3, versículos 22 e 23 de Colossenses. Princípios para quem trabalha para o Senhor, que a honra vem dele. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Leia o seguinte: Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus, esse é princípio. Tá? Então você precisa entender, e quando você faz isso, você será sempre bem sucedido. Então essas coisas, nós queremos sucesso em coisas, mas você precisa obedecer princípio. Ler a Bíblia, meditar nela, encher com a palavra, porque fazendo isto, você será bem sucedido. Você obedecendo ao chefe, subordinando a ele, você será bem sucedido. Irmãos, nós precisamos entender esses princípios. E aí o que acontece? O machado cai na água. O cara que caiu o machado era emprestado. E ele vai a quem? Ao profeta. Vai à pessoa certa. Ele recebeu ordem de quem? Do profeta. E aconteceu um desastre, ele volta ao profeta. E o profeta faz uma outra coisa. Ele corta como? Se o machado tinha caído. Ele disse que cortou outra árvore, não foi? Cortou outro galho para jogar na água. Ele corta como? Naturalmente tinha reserva. Você aprendeu a ter reserva? A Bíblia diz que eles foram e cortaram uma outra árvore para lançar sobre as águas para o machado flutuar. Eles tinham uma reserva. Aí você pode estender. Se você tem reserva espiritual, se você tem reserva financeira, se você tem equilíbrio, porque eles foram e cortaram outra árvore. Eles tinham algo ainda que estavam de reserva. Eles foram e cortaram. A Bíblia diz que para cortar eles tinham que ter algo cortante, um facão ou outro machado. E a Bíblia diz que quando é jogado esta madeira na água, o ferro flutua. Irmão, nós temos uma vida material para desenvolver. E temos também uma vida espiritual. Quando você olha o capítulo 47 de Ezequiel, que fala do homem, do anjo que chamou o profeta para entrar na água, ele diz que ele andou 500 metros e as águas estavam nos artelhos. Mais 500 metros as águas estavam nos joelhos. Mais 500 metros as águas estavam no lombo. E 500 metros eles tinham que nadar. Nós precisamos desenvolver uma vida espiritual, aonde nós não encontramos pés. Porque enquanto você está aqui, a segurança é sua.
você faz aquilo que quer, aquilo que Jesus falou com Pedro. Pedro, quando eras moço, você ia para onde você queria, mas depois de velho, você será conduzido. O machado flutuou. A vida espiritual, você tem que descansar, flutuar na presença de Deus. Aonde você não tem um controle, quem manda é o Senhor. Enquanto você tiver os pés, é por isso que nós não conseguimos dimensionar o reino de Deus, porque o nosso pé tem que estar aqui. O reino de Deus é uma transposição do natural para o sobrenatural. E nós precisamos viver o evangelho no sobrenatural. É lá que as coisas acontecem. Por que nós desfrutamos pouco de Deus? Porque nós não flutuamos em Deus. Nós não temos a expectativa de busca ao Senhor. Nós nos contentamos aonde nós temos firmeza nos pés. E aqui nós vemos o seguinte: nós falamos do trabalhar de Satanás. Jesus disse, 6,33 de Mateus, busque primeiro. Mas qual é a nossa preocupação corrente? É aqui. Você se preocupa com as coisas de Deus? Aqui tem trovoada, tem terremoto, tem desastre, aconteceu isso, tem tudo isso. Aqui é o reino, mas nós fomos chamados para viver o outro reino. Vem lá em Colossenses 1,13. Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é isto? Ali mostra o seguinte: uma força e um poder que nos arranca de um domínio e nos leva para uma outra posição. Você vive lá? Você flutua lá? Olha o trabalho que Jesus fez. Te arrancar da boca do leão e te levar para sentar nas regiões celestes, para você flutuar, para você faz isso. Você tem uma alegria, irmãos, que vale a pena. Eu fico olhando muitas vezes os crentes hoje. Eles parecem que têm um peso enorme para chegar à igreja, para desenvolver esse compromisso religioso. Vida com Deus tem que ser prazerosa. Nós servimos um Deus que mora em nós através do Espírito. Capítulo 6, versículo 17 de 1 Coríntios diz: aquele que se ajunta ao Senhor se torna uma só pessoa com Ele, um só Espírito com Ele. Se eu torno um só Espírito com Ele, eu tenho que viver numa outra dimensão. Dimensão espiritual. Eu tenho que flutuar. Nós não entendemos a dimensão do Espírito, o ministério do Espírito hoje para nós. Porque a nossa preocupação é outra. Deus requer de nós tempo de oração com Ele, tempo de presença com Ele, tempo de você estar aos pés do Senhor, irmãos. Flutue com o Senhor. Quando você tocar, você vai. Nós somos uma igreja pentecostal. Mas pouco temos do Pentecoste. Porque nós não queremos presença de Deus. Nós somos movidos a eventos. O crente não pode. Evento pode. Hein? Evento é evento. Pastor Carmel Branco falar. Evento é evento. Vai. Passa. Uma vida, uma caminhada com Deus. Como nós desenvolvemos, nós vamos enfrentar dificuldade de outra maneira. Nós temos um Deus que vela pela nossa vida.
A Bíblia diz em Tiago 4 e 5 que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúme de nós. Ele protege a nossa vida. Então flutua no Espírito, irmãos. Busque a Deus, que é tempo. Eu não entendo uma igreja parada, que não tem uma expectativa da volta do Senhor. Não entendo, irmãos. Você está entendendo? Jesus está voltando. Nós estamos olhando, o pecado está avassalando. Vocês são pais, estão na classe de família. Qual é a geração que vocês estão cuidando para o próximo? Essa semana, uma irmã veio preocupada, porque ela deixa muito o filho estar no joguinho. E o diabo pegou o filho dela. E ela estava sozinha. Eu falei, você tem que orar e repreender e clamar. Quando chegou perto do filho, o filho pequeno, e ele falou com voz de homem, ela estremeceu. Aí ela voltou e falou, não, estou sozinho, eu tenho que lembrar de Deus e clamar. Eu falei, a hora que se prepara, porque a hora que voltar, Deus queira que ele tenha ido embora de vez. Por quê? Porque você não está administrando. Hein? Acho que criança não pega de Ele está investindo demais. Você vê constantemente criança, estou vendo um vulto. É ou não é? Se você não exercer o sacerdócio na sua casa, a autoridade, ele vai entrar. Irmãos, isso não é na casa de mundana, é na casa de crente. Tá? Porque nós estamos esquecidos do momento. Jesus disse, hipócritas, vocês conhecem o tempo. Dizem que vai chover ou não, mas não está conhecendo o momento. Satanás está investindo pesado nas nossas crianças. Josué e Elion já falavam isso há 20 anos atrás. Hein? É dentro da sala que estão tentando destruir os nossos filhos. Josué e Elion. E aí, nós como pais não percebemos que essas coisas são reais. Qual é o altar que você tem estabelecido na sua casa? Que não flutua. Alguém vai tomar conta do ambiente. E a Bíblia diz que é nos ares. Então eu preciso, irmãos, ter noção das coisas de Deus. Para que essas coisas não aconteçam. Prática. Vá para o conhecimento. Vá buscar o Senhor. E não deixe, tá, essas coisas entrar no seu coração. Irmãos, a semana que vem